O que está acontecendo? Um gancho interessante, essa questão das redes sociais. A gente vem conversando, inclusive nas outras edições do ciclo, professor, sobre a questão do amador no audiovisual, o acesso que as pessoas têm aos meios de produzir conteúdo, o celular, os meios de popularizar ou de fazer-se ouvido, a gente coloca aí um fazer-se ouvido entre aspas, porque, por meio da internet, e aí a gente trata questões de tem mais gente emitindo do que recebendo, esse diálogo não acontece, conversa se embolha, mas então nessa perspectiva de ter em mãos os meios de produção e formas de comunicar aquela narrativa que você constrói muitas vezes de si mesmo, o desafio talvez, e eu acredito que a dificuldade maior em organizar o evento e a semana esteja nisso, mas qual a percepção que o senhor tem desse comunicar? Esse comunicar, de fato, ele se efetiva com toda essa possibilidade de que as pessoas dialoguem diante de ter o material, de saber minimamente produzir esse conteúdo e fazer esse conteúdo ferramenta de transformação para aquilo que essas tribos acreditam? De novo, eu vou ter que voltar nesses dois excelentes exemplos que dão um super artigo, gente. Se vocês pegarem os posts de um concurso que a gente fez, que chama Rainha da Drama, e se vocês pegarem o discurso, as narrativas das misses, das candidatas ao Miss Brasil Gay, vocês verão duas realidades totalmente diferentes. Enquanto a Miss é a personagem extremamente construída, minimamente construída, se você pensar no figurino, você que já esteve nos bastidores, na equipe, na maquiagem, as drags que participaram desse concurso querem exatamente o contrário. O que você falou? O amador, o grotesco, o handmade feito com as próprias mãos, mas a sua característica, a sua personalidade. Inclusive, se a gente pega o perfil de uma Miss, o que ela quer? O ideal de beleza o mais puro possível. Não é isso? Uma Miss? É o ideal de beleza o mais puro? Concorda? Questionável esse ideal de beleza, né? Mas é okay. O ideal de beleza. Nas drags que participaram desse concurso, que são alunos da UFJF, o ideal de beleza eu nem sei se é ideal de beleza. É muito mais o ideal de falar alguma coisa. Do corpo falando. A Miss está lá muito voltada para essas... Eu não sei, vocês já viram aí? Tem umas fotos rolando na internet eles chamam a dinastia, as últimas 3 Misses eleitas. Sheila Veríssimo, Giga Barbieri e a Kira, a menina que ganhou esse ano. E elas vendem o nome da foto é a dinastia da beleza. É o discurso que está tudo bem, estamos reproduzindo esse discurso heteronormativo. Eu não sei se também é uma discussão, é um discurso heteronormativo ou é um discurso homonormativo, que todo gay masculino vai ser um afeminado vestido de mulher. Professor, a última pergunta, e eu acho que ela soa mais no sentido de uma provocação. No momento em que a gente discute a questão das representatividades, que a gente discute aí o direito à informação, que a gente vê acontecer o desmonte aí de uma comunicação que se pretendia pública, a construção de uma política pública na última década que acaba por ruir de alguma forma, ou começar a ruir a partir aí do desmonte de um conselho curador e de outras questões, e da necessidade de uma mídia de massa, vamos colocar assim, até o que a gente conhecia hoje, dar conta de falar de toda essa diversidade, e a gente via, pelo menos nós do núcleo, como uma possibilidade a comunicação pública de atender minimamente essas questões. E aí, fazendo gancho com a pergunta anterior, na questão das narrativas distintas,
das formas de conversar ou as formas de não conversar, como é que essa mídia, que ao mesmo tempo dá visibilidade a um concurso, a um evento e trata de todas essas questões, pode dar conta desses discursos que permeiam a internet, que estão aí sendo construídos em todas as esferas. A gente tem aqui na universidade um espaço para políticas afirmativas, a gente tem a discussão nas várias esferas, mas qual é o caminho possível, na sua visão, para que jornalistas de informação e jornalistas que já estão no mercado possam dialogar com todos esses dispositivos, com todos esses canais e ainda assim dar conta, num ambiente maior, para um público maior, numa mídia mais massiva, atender a todas essas narrativas sem ser preconceituoso, misógino, heteronormativo e todas as questões que oprimem as várias sexualidades? Eu vou responder a sua pergunta por um exemplo do turismo. Na semana passada eu fui a um evento em Buenos Aires que reunia operadores de turismo LGBT de toda a América, Norte, Central e Sul. E estava todo mundo lá vendendo o seu destino. Minha cidade é maravilhosa, minha cidade recebe os gays maravilhosamente, a gente tem uma política pública. E num determinado momento eles puseram no palco uma mulher trans, militante, para falar. E ela falou assim: gente, estou achando muito lindo o discurso de vocês, que coisa linda. Mas vocês realmente acham que nós, no caso ela, mulheres transexuais, nós estamos incluídas nesse turismo de vocês? Sendo que, se eu chegar em muitos aeroportos com o meu documento com nome de homem, mas com uma aparência feminina, eu sou automaticamente barrada. Num hotel, se eu chegar com o meu documento homem e aparência feminina, eu sou automaticamente... Será que nós estamos efetivamente falando do turismo, como vocês estão aí se gabando, efetivamente para nós, mulheres trans, ou vocês estão vendendo turismo para o gay masculino, cis, bombadinho, bababá, bababá? Pegando o gancho nisso, eu pergunto, quantas pessoas trans nós temos nessa sala? Quantas pessoas trans trabalham no Tribuna, na TV Integração? Quantas pessoas trans vocês sabem que estão, nesse momento, inseridas no mercado profissional da comunicação? Conhecem? Quantas pessoas negras trabalham, constroem o discurso do jornal impresso? Então a gente só vai falar efetivamente. Você falou, vocês não vou falar nomes, mas vocês citaram um exemplo de que uma diretora perguntou: por que você está fazendo a especialização em gênero? Para que a gente cometa menos erros na hora da gente editar o material. A mudança, efetivamente, só vai acontecer quando nós deixarmos esse nosso discursinho que a gente está incluindo, porque a gente está colocando no Fantástico uma matéria de 4 minutos e meio sobre o Miss Brasil Gay e que custa 5 milhões de euros. É excelente a iniciativa, mas se a gente fala de um processo inclusivo, quando essas pessoas estarão efetivamente contratadas e inseridas no mercado profissional e tendo um poder decisório, no caso de vocês, da mesa de corte, da edição. Porque enquanto não for assim, será sempre o nosso olhar hétero, cis, classe média, branca, falando sobre a realidade e as opressões de um outro grupo que não somos nós. Eu estou falando isso muito categoricamente porque eu me pontuo, eu me questiono o tempo inteiro da organização da Semana Rainbow sobre o olhar do outro. E aí eu vou falar palavras mais famosas: empatia e sororidade. Será que a gente... Esse é o ponto. Uma vez que nós não somos pessoas trans, que nós não somos negros, que nós somos brancos, classe média, será que nós efetivamente conseguiremos fazer um discurso de inclusão? Porque, e aí é deslocamento mesmo. A gente não vai estar sempre, por mais que a gente se diga gay-friendly, aberto, moderno, é sempre o nosso lugar de fala, e é difícil isso é um exercício. Mas talvez esse exercício se tornasse mais fácil se nós incluíssemos esses grupos oprimidos nos meios de produção, que ainda estão muito longe.
Eu pergunto para a Rede Globo, será que tem uma funcionária, um funcionário trans em todo o jornalismo dela? Eu não sei. Talvez vocês saibam. Tem? Não tenho conhecimento. Vocês sabem? Volta a pergunta. Qual é o amigo ou amiga trans de vocês que nesse momento trabalha num jornal, numa rádio, numa internet, sei lá. Que não seja uma iniciativa própria. O cara que faz o canal do YouTube para falar dele com AIDS. O cara que faz a sua resignação de sexo. É sempre uma iniciativa, porque também o Miss Brasil Gay é uma iniciativa de um grupo extremamente aguerrido. Você sabe disso, você fez a cobertura, Júlia faz a cobertura regularmente. Então, a gente só pode falar em um processo de inclusão quando a gente incluir esses grupos aos quais a gente está se referindo. Por hora, vai ser sempre o olhar de fora. E aí vai ser sempre uma inclusão que chega a ter um determinado ponto, né? Porque vai chegar um determinado ponto que o editor e a editora branca, hétero, cis corta. E aí fica a gente tentando furar. Mas por isso que eu vou terminar falando como o João Silvério. Que a gente continue sendo esse vagalume. A gente não pode deixar esse embate morrer. O nosso papel, o papel de vocês, é exatamente esse embate. Uma hora vai mudar. Está mudando, já melhorou. Mas é um processo contínuo, melhoria contínua, né? Resistência. Não, e isso é fato. A minha grande crítica ao Miss Brasil Gay é que às vezes eu estou achando que ele está ficando muito parecido com o sistema. E o papel de resistência dele não pode ser perdido. E dos eventos. Eventos LGBT só tem razão de ser se eles tiverem inscrito, tatuado neles o papel de resistência. Se eles não forem para fazer resistência, eles não devem existir. Essa história de que parada gay no Brasil perdeu o papel porque virou uma grande micareta, isso é balela. Parada gay será sempre um espaço de visibilidade e deveria voltar a acontecer em Juiz de Fora e acontecer em mais cidades. Mas essa é uma outra história. Professor Marcelo, muito obrigado pela participação. A gente encerra, então, esse material, né, que vai seguir aí no nosso canal no YouTube. Você que nos acompanha, assista também aos outros materiais. O ciclo continua no mês que vem. Estão todos convidados, inclusive, para a gente usar a linguagem da internet, a se inscrever e dar o joinha, tá certo? Muito obrigado, professor. Obrigado.